Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer muito a Deus e ao nosso pastor Antônio pela oportunidade de nós estarmos aqui hoje como casal, ministrando essa palavra sobre família, um tema tão importante. E eu queria agradecer ao nosso pastor pela confiança em confiar na gente, em nós, como família, em meio dessa família tão linda que é a Verbo da Vida aqui em Interlagos. Estamos em meio familiares aqui, amigos queridos. Então hoje nós sentimos um privilégio grande, uma honra enorme. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Eu creio que esta palavra vai cair no coração daqueles que receber com mansidão e vai fazer a diferença, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus fala, que toda palavra recebida com mansidão no seu coração, ela praticada vai fazer diferença. Então receba a palavra e pratique ela também. Em nome de Jesus nós cremos que vai fazer a diferença. Eu queria que a minha esposa, Karina, ela orasse nesse momento, e tem um motivo por ela começar orando, Depois ela vai explicar para vocês por que isso. Nesse tema hoje, que é o mês da família. Hoje nós vamos falar sobre família. O mês da família, e a minha esposa vai orar. Em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, nós te damos graças. Pai, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu santo nome. Pai, muito obrigada por esse tempo. A nossa expectativa para essa noite está no Senhor. Espírito Santo, seja livre no meio de nós. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra alcance corações, Pai. Transforme corações e vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, graça e paz. Essa noite chuvosa, glória a Deus. Mês de maio, mês da família. Glória a Deus por isso, E eu queria começar pedindo para que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 2. Nós vamos ler a partir do verso 20. Gênesis 2, a partir do verso 20. E Adão deu nomes a todo gado e a toda ave do céu e a todo animal do campo, mas para Adão não foi encontrado uma ajudadora adequada. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu. E ele tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou ao homem. E Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma carne. Glória a Deus, porque aqui nasce a família. Amém. Nasce a família. A nossa família nasceu quando eu disse sim. Eu disse sim no dia 29 de outubro de 2005. Nós sabemos que a família ela nasceu no coração de Deus, ela foi criada pelo nosso Senhor, e como ela é importante, mas ela nasce também quando existe um homem e uma mulher, e depois vem os filhos, mas quando tem um homem e uma mulher, já nasceu uma família. Amém? Quando nós estávamos preparando essa mensagem, o Senhor me trouxe muitas coisas à memória, porque quando a minha família nasceu, o Senhor não estava entre nós. Não existia uma base sólida, não existia um Deus entre nós. Nós conhecíamos Deus, mas de ouvir falar. Naquele período eu tinha uma outra religião, servia a outros deuses, eu era da Umbanda, e foi quando a gente casou, tanto que nós casamos somente no civil, naquele momento. Mas calma que as coisas só vão melhorar. E nossa família nasceu em 2005 e em 2007 ela morreu, porque nós nos separamos em 2007. Ele foi para um lado, eu fui para outro. Nesse período,
cada um foi, né, viveu uma história. Mas eu tinha uma convicção de que não era o fim. E comecei a buscar a Deus, sem saber que aquilo era o que ia mudar a minha vida. Comecei a buscar o Senhor de todo o meu coração. E mesmo estando em outro lugar, vejam, Jesus visita corações. Amém. Não importa onde você esteja, se você clamar por Ele, certamente Ele irá responder. E eu comecei a buscar o Senhor de todo o meu coração. E um dia eu sonhei com um jardim lindo, verde, mas havia um espelho que separava eu desse outro espaço mais bonito do jardim, e eu vi um homem se aproximar. E naquele momento eu tive a certeza, esse homem é Jesus. E ele disse assim, volta que ainda dá tempo. Amém. Eu não precisei que ninguém levasse a palavra para mim, porque eu estava desejosa, dentro de mim havia um desejo por Jesus. E naquele dia eu abandonei tudo, procurei uma amiga, e ela, quando eu voltei do trabalho, ela estava sentada na porta da minha casa e falou assim para mim, eu orei tanto por esse dia, eu esperei tanto por esse dia, nós somos amigas desde os 6 anos de idade. E ela que me levou para Jesus. E sempre com muito respeito às coisas, a outra religião. E foi um momento, quando eu recebi Jesus, eu lembro da palavra, foi dia 13 de maio de 2009. Foi quando eu recebi Jesus, eu lembro da roupa que eu estava, eu lembro da palavra ministrada. Eu morava na Zona Leste, a igreja ficava na Avenida Cangaíba, e eu fiquei numa expectativa para a hora do apelo, porque eu queria Jesus, eu queria confessar diante das pessoas aquela minha nova escolha. E quando eu fiz isso, eu lembro que pastor Enzo pegou no meu ombro e disse, foi a melhor escolha que você fez, e eu não tenho dúvidas disso. Amém. Não tenho dúvidas. Eu saí de lá falando, eu não quero mais marido, não quero mais nada, eu já tenho Jesus. Eu saí completa, porque o homem, ele não completa a mulher, é Jesus que nos completa, nós somos completos nele, e juntos nós multiplicamos. E glória a Deus por isso, né? E conheci muitos amigos ali, naquela igreja, e um deles foi o Lucas, que todos vocês conhecem, Lucas da igreja de Pinheiros, e começou a orar junto comigo, Lucas, Aline, Lila, que foi a amiga que me levou para Jesus, Jeremias, Rosana, Aline, tanta gente que pegou junto. Nós levantávamos todos os dias às 3 da manhã para orar pela restauração do meu casamento. Eu lembro que na época não tinha WhatsApp, era SMS, e um compartilhava com o outro, vamos para a guerra. E amém, vamos para a guerra. E em um determinado momento, eu acordei às 3 da manhã para orar em um dia, e a mensagem que estava lá não era vamos para a guerra, estava escrito assim, não ore mais pelo seu casamento, ele já foi restituído. E eu confiei tanto naquilo que eu guardei o celular embaixo do meu travesseiro e dormi. Eu levantei às 7 da manhã e fui ver quem me mandou aquela mensagem que me trouxe tanta confiança a ponto de eu descansar. Irmãos, não tinha nenhuma mensagem. Foi dia 4 de fevereiro de 2010. Não tinha nenhuma mensagem. Mas eu sabia que foi o Senhor. Depois de 2 horas, quem me liga? Dizendo que queria conversar. E a expectativa, né? E eu sabia que Deus ia fazer. Só que tem um detalhe. Todo mundo dizia para mim, não, já era 3 anos, esquece. E eu dentro de mim tinha, o Senhor vai restituir, o Senhor me prometeu. É uma convicção tão grande quando a gente coloca nas mãos de Deus que... E aí ele foi até lá com aquela carinha, né? Cãozinho arrependido, como diz o Chaves, e eu com aquela expectativa, pronta para dizer sim mais uma vez, e aí ele falou que ele não entendia o porquê, mas que era momento da gente retomar, mas só que a gente só retomaria se estivéssemos juntos no mesmo lugar. Nós não tínhamos mais a casa que a gente morava, a gente não tinha mais móveis, a gente não tinha mais nada. E ele falou assim, você vai voltar? Mas tem um detalhe, a gente vai dormir na sala da minha mãe, no colchão de solteiro.
Você acha que eu me importei? Nem um pouco. Se vocês me perguntarem se eu dormi apertada, se foi ruim para mim, eu nem lembro. Porque o Senhor estava restaurando a minha sorte. E eu queria ler com vocês Salmos 126. Glória a Deus por isso. Aleluia. Deus é bom. Eu vou tentar ser rápida, para não ficar cansativa. Salmos 126. Salmo 126, verso 1. Chegaram lá. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então disseram entre os pagãos: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. E o Senhor fez e continua fazendo grandes coisas por nós. Aleluia. Quando o pastor Antônio nos fez o convite, ele me levou para a sala dos troféus. Porque o que eu tenho de mais precioso na minha vida está aqui hoje, a minha família. É o que eu tenho de mais precioso. É o que vale mais para mim, é a minha família. Porque muitas vezes nós olhamos para uma família e a gente não conhece a história. A gente não conhece as noites mal dormidas, o choro. E eu falei para ele ontem: você sabia que os meus joelhos eram roxos? Porque eu vivia de joelhos. Eu levantava às 3 da manhã e não tinha hora para deitar novamente. Eu só me levantava quando eu sentia que o Senhor, eu sei que não é necessário isso, mas quando eu tinha aquela convicção de que ia ficar tudo bem. E eu orava todos os dias. E na minha oração eu dizia: Pai, que um dia essa história alcance pessoas. Que o Senhor restaure o meu casamento não somente para mim, mas para muitos. Porque às vezes a gente tem vergonha de dizer que ama alguém. E Deus já disse para você: é sim que eu tenho para vocês. Quando Ele me pediu para voltar, a minha mãe falou assim para mim: você vai, mas não conte comigo. E nem com as minhas visitas. E eu disse assim para ela: sim, eu vou, porque o meu Senhor vai comigo. Aleluia. Então eu queria dizer uma coisa: a voz do povo não é a voz de Deus. Porque a voz de Deus fala com a gente aqui, através do nosso espírito, que se conecta com o Espírito de Deus e diz: sim, vai que eu vou contigo. E foi tudo muito rápido. Eu tinha um diagnóstico: nunca vai ser mãe. Em 2 meses eu engravidei da primeira filha, a Isabelle. Glória a Deus. Em 2009 eu conheci o Rema. E eu falei assim: eu não vou fazer o Rema agora, porque quando eu for para o Rema, meu esposo vai comigo, nós vamos fazer junto. E de fato nós fizemos. 2017 e 2018 foi quando nós fizemos o Rema juntos. E nós voltamos. E a nossa história começou ali. Tu não era crente ainda não, né? Ali não. Entenda que ele voltou e eu continuei crendo, eu continuei orando, né? Ele tinha um grupo de samba aí, fazia sucesso, tocava na rádio, tinha um bar, né? E a irmã Carla frequentava lá, brincadeira. A Carla é irmã do Carlinhos, então ela conhece bem essa história. Em 2009 nasci de novo. Naquele mesmo ano eu fui o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo, tudo naquele ano. Eu mergulhei nas coisas de Deus realmente, eu quis de fato Deus. E quando nós voltamos, eu já não ia mais para aquela igreja, e de vez em quando eu chamava ele para ir a algum culto comigo. E a gente visitava algumas igrejas, de vez em quando íamos em Pinheiros, mas era longe, né? Ele sempre falava dessa distância, entrava no culto de um jeito, saía do mesmo jeito, não esboçava nada. É aquele irmão que na hora do louvor está parado, na hora da palavra está parado, e saía e ainda falava assim: não entendi, foi nada.
Mas eu tinha dentro de mim que algo ia acontecer, porque o sim de Deus não era só para que a gente voltasse, eu sabia que tinha uma história, que algo ia acontecer. Então eu posso dizer que a minha família nasceu de novo. Amém. Nós morremos, ressuscitamos em Cristo Jesus. Nós ganhamos uma vida nova. E naquele período, eu sempre lia Salmos 40. Salmos 40 foi os salmos do meu novo nascimento, foi os salmos que eu criei, foi a palavra que eu declarava sempre. Esperei pacientemente pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele também me tirou de uma cova horrível, do barro lamacento, e pôs os meus pés sobre uma rocha. E estabeleceu os meus passos. Ele pôs uma nova canção na minha boca, um louvor ao nosso Deus. Aleluia. Muitos o verão e temerão, e confiarão no nosso Senhor. Então, para aqueles que me conheciam, que passaram a ver outra Karina, certamente eles dizem, só podia ser Deus. Né? Que transformação. Essa semana que passou foi engraçado, que uma amiga falou assim para mim, nossa, Cá, tantos anos que eu te conheço, eu não sabia que você torcia para o São Paulo, só vi agora que você postou alguma coisa. Eu falei para ela, é porque você não me conheceu antes de Jesus. Não me conheceu antes de Jesus. Eu sabia a escala, eu sabia quem jogava, quem não jogava, estava ali sempre. E assim, como essas coisas saíram de mim sem peso. Amém. Porque eu passei a ter uma vida nova em todos os sentidos, uma restauração por completo. Não foi assim uma coisa simples, mas eu estava disposta, eu estava disponível. E sabe, irmãos, sabe aquela oração que você fez há muito tempo? Eu fiz em 2019, que um dia eu ia contar a minha história. Nós estamos em 2021, chegou o dia. Aleluia. E o Senhor me lembrou, porque eu já havia esquecido da oração, mas o Senhor não. O Senhor não se esqueceu. E Ele disse, esse é o tempo, hoje é o dia, glorifica. Amém. E hoje eu fiquei dançando na minha casa, porque eu falei, hoje é o dia que eu vou testemunhar os feitos do Senhor na minha vida. Aleluia. E aquela mulher que não podia ser mãe, tem 2 filhos, se não tivesse operado teria mais, porque Deus é assim, né? É abundante. Porque eu criei na palavra, a palavra é que produz vida em mim. Amém. Talvez você já tenha esquecido de uma oração que você fez. Mas o Senhor não se esqueceu. E vai chegar o seu dia. Amém. Vai chegar o seu dia. Aleluia. O Senhor fez grandes coisas por nós. Amém. Por isso nós estamos alegres. Aleluia. Mas até aí nada tinha acontecido. E agora, vou deixar ele contar, né? O que nós falamos foi, vamos somente exaltar o Senhor. Que o nosso testemunho de hoje seja somente para exaltar o nome do Senhor. Que a nossa família seja para isso. Essa é a minha oração todos os dias, Pai. Que a minha família exalte o seu nome. Que as nossas ações exalte o seu nome, porque a minha família é meu bem precioso, é valioso. E certamente é o Senhor quem cuida de nós. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nessa parte, irmãos, aonde ela esqueceu de falar, né? Eu pedi para ela orar justamente por isso. Porque foi na restauração do nosso casamento, ela pegou para orar. Eu não deleto o passado. Na verdade, enquanto ela estava orando, eu estava fazendo outras coisas. Mas alguém da família decidiu fazer algo perante a Deus. Então, irmãos, não adianta, dentro de um lar, um ficar falando uma coisa, outro ficar falando outra. Alguém tem que decidir buscar o Senhor. E isso, com certeza, vai fazer diferença. Você pode ter certeza disso, porque estamos aqui hoje. Fez diferença, irmão. Eu era um músico da noite, e eu não vim aqui hoje exaltar o que o diabo fez na minha vida,
porque isso passou. Eu vim exaltar o que o Senhor fez na minha vida. Mas Ele não fez só na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Porque ela estava orando, e eu nem sabia disso. Em vez em quando, eu chegava às 5 horas da manhã, ia dormir zureta, e o telefone tocava. E uma irmã ligava para mim e falava assim: Carlinhos. Aí eu, boa noite, já querendo dormir. Aí ela falava assim: posso orar por você? Eu sou amiga da Karina. 5 horas da manhã. Aí eu, pode orar. O que vai ter de mal, né? Sem considerar, não conhecia Cristo. Aí essa irmã orava e eu agradecia e dormia leve, tranquilo. E aí isso foi acontecendo várias e várias noites. Deus estava trabalhando. Toda vez que você chega perto do pastor Janduí lá em Pinheiros, ele fala: Deus está trabalhando, irmão. E é verdade, Deus está trabalhando. Ele não dorme, Ele não para, Ele não vacila. Pastor Antônio fala aqui: para quê 2 ficar acordado? Se Deus não dorme, vai dormir, irmão. É verdade. Deus não para. E nesse processo, quando Deus restaurou, foi ela, o elo com Deus. Ela foi a ligação com Deus. Ela pegou firme, colocou os joelhos no chão e orou pela restauração da nossa família. E aí, o que aconteceu? Quando a nossa família foi restaurada, estava tudo certo, tudo bom? Não, houve perdas. Nós perdemos a nossa casa, nós perdemos tudo que tínhamos. O diabo, de certa maneira, ele levou nossos bens materiais, nos enganou naquele tempo. Então nós estávamos retornando, recomeçando, mas havia alguém no barco com a gente. Jesus estava conosco. E aí, meu irmão, quando Ele está com você no barco, pode vir tempestade, pode vir onda grande, o que for, algo vai acontecer. Pode ter certeza disso, que algo vai acontecer. E nós estamos aqui hoje para fortalecer os irmãos aqui. Creio eu que aqui, aquele que não conhece a Cristo, depois nós vamos ter um momento para isso, mas eu creio que a maioria aqui conhece a Cristo. Então nós estamos aqui, como Paulo diz, lá em Coríntios, que nós estamos aqui para fortalecer na fé aqueles que estão mais fracos. Nosso testemunho hoje, irmão, é para fortalecer você na sua família. É para você pegar essa palavra e praticar ela. Um ora, e o outro faz, o outro pratica. E as coisas vão acontecendo. E Deus está com você no barco. E aí, a gente voltou, como eu disse, não estávamos todos ali perfeito, mas havia uma palavra. Vá para mim em Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Essa palavra ecoou. E era esse comando. O profeta escutou do Senhor e transmitiu na palavra de Deus. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Uau! Então o Senhor tinha planos melhores para a gente, melhores. Tinha algo que a gente nem imaginava. E foi exatamente isso que começou naquele tempo. Deus começou a trabalhar e nós pegamos junto com o Senhor, começamos a visitar igrejas aqui, igrejas ali, e não, de certa maneira, não havia algo que me trouxesse paz. Ainda estava conforme diz, né, um pé lá e outro cá. E aí, algo aconteceu. Esse irmão lá de Pinheiros, o Lucas, nosso amado irmão, amigo, ele nos ligou e falou assim: tem uma igreja começando aí na Zona Sul. É um ponto de pregação aqui ligado a Pinheiros, Verbo da Vida. O pastor aí é show de bola, pastor da hora, Antônio da hora. A Karina já conhecia, eu não conhecia ainda. E aí ele falou assim, ó, vai lá. Fevereiro de 2016, isso. E aí no final de semana que foi inaugurar, era sábado à noite, a gente estava tendo um aniversário, comemorando o aniversáriozinho da Isa. E aí a gente não foi, a gente falou, não, a gente vai no próximo final de semana. E nós fomos, no próximo final de semana. Quando chegamos na igreja, eu, pela primeira vez, logo ao chegar na igreja,
eu sentei no banco, escutei a palavra e eu escutei a voz do Espírito Santo. Eu nem sabia o que era isso, mas eu estava desejoso que a minha vida mudasse. Eu não estava mais a fim de fazer as práticas antigas, eu queria mudar a rota, porque algo já tinha sido semeado na minha vida, pessoas tinham orado por mim, e aí a gente precisava fazer algo com a nossa família. A nossa família tinha um caminho a trilhar, e eu era o cabeça. Então o que aconteceu? O Espírito Santo falou para mim, e eu me lembro como se fosse hoje, e eu escutei aquela voz, e ele falou assim: está vendo aquele homem que está ministrando? E eu olhei assim para o lado, assustado, que eu não sabia que era aquela voz, mas era uma voz falando comigo. Ele falou assim: se conecte a ele, ele vai ser o seu amigo. E era o pastor Antônio. Hoje eu tenho a plena confiança e a alegria de falar que ele é meu amigo. Um homem que me mentoreou, que me deu direções, que foi exemplo para mim, para minha família. E nós nos conectamos. Não foi de um dia para a noite, foi algo que a gente foi semeando também, dedicação, indo para a igreja. Ao voltar para casa, ela falou assim: e aí? Como é que foi? E eu sem esboçar nenhuma atitude, meio quietão ainda, mas de repente eu parei e falei assim: se você quer ficar lá, eu também quero. Eu nem tinha falado para ela que o Espírito Santo tinha falado comigo, porque eu fiquei meio assustado com aquilo. E aí as coisas começaram a fluir. E Deus tinha planos maiores para a gente. E a gente começou a entrar nesse propósito. E começamos a agora entrar uma próxima fase da família. O que é essa fase, meus irmãos? É a fase do servir juntos. Aleluia. Quando você vem para uma igreja e recebe uma palavra, não pode ficar só naquilo. Você precisa descobrir o que Deus tem para você. Você precisa interagir com isso. Isso não acontece do dia para a noite. Há um tempo, pessoas vão falar. Eu cheguei na igreja, e eu sou músico, né? Tocava assim um instrumentinho aqui, um instrumentinho ali. E aí eu cheguei na igreja e fui para o grupo de música, grupo de louvor. Fui servir na música. E a Karina é professora, foi servir no departamento infantil. Mas algo me incomodava, porque nós estávamos como família, dentro de um lugar familiar, dentro da igreja, mas ela estava fazendo uma coisa e eu estava fazendo outra. Chegava em casa, a gente compartilhava coisas diferentes. Foi um tempo precioso no grupo de música. Amo música. E só que assim, eu estava cômodo para mim, estava muito fácil. E eu estava incomodado por dentro e não sabia o que era. Pastor Antônio, passado um tempo, ele deu a liderança, passou o bastão para ela no departamento infantil. E quando ele deu o bastão, foi como se desse um peso para mim também. Era uma responsabilidade muito grande, cuidar da igreja de crianças. Porque muitas pessoas pensam que enquanto aqui está todo mundo em silêncio, quieto, as crianças estão lá em cima bagunçando e brincando e tudo mais. Não, eles estão recebendo uma boa palavra também. Eles estão cultuando ao Senhor. E para fazer isso, exige uma organização, toda uma atenção, todo um tempo. Então ela ia estar dedicada a isso. Ela gosta demais disso. E aí veio um convite para que ela buscou informações no nosso ministério mesmo. Lá em Petrolina existe um treinamento. Ela tinha chegado no departamento, não sabia muita coisa, ela foi lá para esse treinamento. E aí eu me convidei para ir junto. Falei, vou lá, vou ajudar você, né? Vou acompanhar você. Essa era a minha ideia, vou te acompanhar. Mas Deus tem surpresas, irmãos. Quando você pensa que algo vai acontecer, Deus vem, fala: filho, está muito fácil aí. Deus quer sacudir você da cadeira. Deus quer te balançar, porque Ele tem coisas grandes para você. Saiba disso, meu irmão. E aí nós fomos lá, chegamos lá em Petrolina. Eu vi todo aquele povo colorido, empolgado. E eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Nunca tinha dado uma aula para uma criança. E aí levanta um profeta, um homem de Deus, aponta o dedo na minha cara e fala assim para mim: você hoje está mudando de sala ministerial. Uau, eu falei, meu Deus. Só uma confirmação daquilo que eu estava sacudido por dentro.
Cheguei em São Paulo, já marcamos uma reunião com o pastor Antônio, e eu já falei para ele: pastor Antônio, Deus falou comigo, e eu quero ajudar minha esposa no departamento infantil. Eu quero deixar a música de lado, aquilo que eu gostava de fazer. Eu quero me dedicar ao que o Senhor tem para mim. Eu me coloquei num lugar de obediência, irmão. E quando você se coloca num lugar de obediência, você pode ter certeza que Deus vai fazer transbordar sobre sua vida. Nós começamos a servir junto, Deus pegou conosco, e algo foi acontecendo numa velocidade tão rápida, que eu me assustei. Eu falei: Pai, isso não vem da minha própria força, os méritos não são nossos, é do Senhor. E Ele falou: continua fazendo, filho, continua fazendo, que eu vou fazer por você cada vez mais. E já não morávamos mais naquela sala da minha mãe com um colchão. Já estávamos numa casa, tinham construído uma casa. Karina já estava grávida da Helena. E Deus continuou fazendo. Restaurou a nossa família, deu estrutura, porque agora nós tínhamos estrutura. O Senhor estava conosco. Então, meu amado, eu digo para você, meu irmão, toda coisa, todo projeto que você for fazer, envolva Deus primeiro. Ele é que vai orientar você. Ele é que vai te falar o sim, vai em diante que eu vou adiante de você. Porque o pastor Antônio fala assim, que quando você toma decisões por si próprio, você é seu avalista. Mas quando você toma a decisão que Deus, Ele fala vai, Ele é o seu avalista. Então não tem como dar errado. Então nós começamos ali a servir junto. Família restaurada, servindo junto, andando em princípio. Meu irmão, Deus trouxe até nós coisas que a gente nunca imaginava que poderia acontecer. A gente estava feliz e conformado com a simplicidade, em todos os sentidos, mas Deus tinha mais. Andando em princípios, andando em obediência, você e eu podemos alcançar lugares altos demais em Deus. Coisas que você nem imagina. Aquela faculdade, aquela casa própria, aquele trabalho. Se você andar em princípio, em obediência, pode ter certeza, algo vai acontecer. Imagina só, uma pessoa só conseguiu restaurar um casamento em oração, e agora andando em família, orando junto, lendo a palavra. Uau, o que Deus não poderia fazer? Deus nos conectou a várias pessoas preciosas, e nós começamos a servir. Eu queria que você abrisse lá em Josué 24:15, porque foi o que aconteceu com a gente. Josué 24:15. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem servirão vossos pais, quem estavam além do rio, e os outros deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Porém, essa parte, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso faz toda a diferença. Não é só vir para a igreja e colocar-se diante de uma palavra, sentar todo dia e ir embora para casa e entender a palavra, adorar o Senhor. Não, é servir em família, é trazer os filhos para perto. Eu não sabia o que era ministrado para a Isabelle lá. Hoje eu sei, hoje eu passo conteúdo para ela, eu acompanho o crescimento espiritual da minha filha. Não tem coisa mais valiosa do que você acompanhar o crescimento espiritual do teu filho. Isso faz toda a diferença lá na frente. Hoje eu vejo crianças aonde passaram no departamento infantil, aqui hoje. Como nos dá orgulho isso. Como a gente fica feliz, porque nós decidimos, em família, fazer algo diferente.
estruturar a família, ter Jesus e andar em princípio e obediência, faz diferença, meu irmão. Não foi fácil, não estou dizendo que só foi um mar de rosas, não. Assim como Jesus disse, teve o dia mau, mas Ele venceu por nós, e nós venceremos com Ele junto. Então, vai vir a dificuldade, mas se nós estamos juntos, escutando a mesma palavra, praticando a mesma palavra, algo vai acontecer em família. Você pode ter certeza disso. Então nós crescemos junto como família, espiritualmente. Hoje é muito fácil ficar alegre vendo a Karina ministrar, vendo ela se desenvolver aqui no púlpito, mas eu acompanhei o início dela, eu orei por ela. O que ela fez por mim, agora eu faço por ela. Quando ela vem para cá para o púlpito, eu coloco os meus joelhos no chão e falo: Pai, fortalece ela. Dê as suas palavras para ela, Pai, porque é uma dedicação nela no estudo, na palavra. Então ela transmite isso com sabedoria, como tem que ser feito. Eu me alegro demais, eu fico ali no banco feliz demais. Não importa o que está acontecendo, eu deixo para depois todos os problemas, todas as coisas, e fico focado naquilo que nós temos que fazer para Cristo Jesus. Nós temos que ter um alvo, meu irmão. Nós temos que caminhar em família, dando valor àquilo que é necessário dar valor. A família é algo precioso que Deus constituiu, e ao longo da palavra de Deus, nós estamos fazendo a leitura bíblica em família, e nós vemos que Deus faz questão da família. Houve guerras, batalhas, mas Deus faz questão da família. Então, nós temos que dar valor a isso, e não deixar que o sistema do mundo, assim como Paulo fala, entre dentro do nosso lar. Não podemos perder as rédeas dos nossos filhos. Ah, não, deixa ele assistir esse vídeo. Não, opa, o que você está assistindo? Opa, vamos ler a Bíblia junto, vamos acompanhar. Karina testemunhou aqui, eu volto a falar, a nossa filha Isabelle já entende mais, e ela esses dias estava com a leitura atrasada, e a gente falou para ela assim: vai ler a Bíblia. Aí ela falou: não, mãe, eu leio amanhã, vai ficar mais atrasado, vai ler hoje. Aí ela foi para o quarto chorando, lendo e chorando. E aí a Karina falou assim para ela assim: hoje você chora, mas amanhã você vai se alegrar, porque a palavra está dentro de você, e vai fazer toda a diferença. E é isso que nós temos que colocar dentro dos nossos filhos. A palavra de Deus faz a diferença, meu irmão. Nós temos que fazer isso, acompanhar o crescimento espiritual da nossa família juntos. Nesse mês de maio, nós tivemos muitas comemorações, Dia das Mães, o mês da família. O que você fez? Não me responda, mas pense com você. O que você fez com a sua família nesse mês de maio? Reflita. Você fez algum passeio? Você parou para almoçar ou jantar juntos? Ou a correria do dia a dia está tomando conta de tudo, e você não tem tempo de fazer nenhuma refeição com a sua família? É um momento de reflexão mesmo, amado, porque a família não pode ser destruída pelas investidas de Satanás. Não pode. A família é o que nós temos de mais precioso. Nós temos que cuidar da família. Nós recebemos um bom alimento na igreja, e isso tem que fazer a diferença dentro dos nossos lares. Escutei Maneco essa semana ministrando, e ele falou assim: é muito legal o mover de Cristo, do Espírito Santo, dentro da igreja, mas já pensou um irmão falar assim: eu quero te visitar, porque lá na sua casa tem algo que me sacudiu? Uau! Cristo na nossa casa, meu irmão, é um lar que pode ser santo ali. Nós podemos fazer encontros, não agora, né? Porque nós estamos restritos ainda por causa da pandemia. Mas nós iremos voltar com os projetos que o pastor tem, dos verbo lar, verbo nas casas, levando a palavra
expandindo essa palavra da fé em toda a Zona Sul, porque nós já recebemos palavras sobre isso, e isso vai acontecer, eu creio nisso. Então, meu amado irmão, teria muitas coisas aqui que a gente poderia falar mais, mas nós queremos hoje fortalecer vocês, os que estão aqui, os que estão em casa também, que eu sei que tem muita gente assistindo, fortalecer você e sua família. Hoje Deus fez algo que eu nunca imaginava, e ela me contou o versículo, mas eu não tinha essa coisa de querer testemunhar do que Deus fez na minha vida, mas ela já tinha orado, e Deus já tinha falado com ela. Então hoje nós estamos aqui cumprindo aquilo que Deus falou para ela. E como é lindo isso, nós contarmos que hoje nós estamos caminhando, glorificando o Senhor em tudo que estamos fazendo, em tudo que nós vamos fazer, nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, pedimos a orientação dEle. Isso faz toda a diferença num caminhar cristão, num caminhar familiar. Você e sua família, seus filhos, precisa caminhar junto com Cristo em todas as coisas. Glória a Deus. Só uma coisinha que eu esqueci. Pode falar. Quando nós chegamos aqui, aconteceu algo também que foi a restauração da nossa família, mas nós ganhamos outra família. Eu falo para o pastor Antônio que nós temos praticamente a mesma idade, mas eu não consigo vê-lo assim, porque eu olho para ele como um pai. Eu o chamo de Senhor, não é para colocar uma distância entre nós, pelo contrário, uma aproximação de pai e filha. Carlinhos foi o meu maior incentivador de tudo. Eu fui para a faculdade depois dos 30 anos. Quando eu me formei, nós abrimos uma escola, que era o sonho dele. E hoje eu tenho outra família que chama-se ID. Né? Então, uma outra família que o meu pastor também acreditou. O meu pai, Antônio da Hora, acreditou. Ele acredita nos nossos sonhos. Sim. Ele nos incentiva, vá, estude, faça isso, nos corrige como um pai. E eu falo sempre isso, se nós estamos aqui, se a nossa história mudou, foi porque nós nos conectamos a alguém que acreditou em nós. Ele não olhou como nós estávamos, como a gente tinha chegado, não quis saber do nosso passado. Hoje a gente conta, ele dá risada e fala, não acredito, não. Mas nós temos alguém que nos incentiva, alguém que nos ensina a palavra, alguém que muitas vezes pisa no freio por nós. E como é importante, né, a conexão. A nossa vida muda quando nós nos conectamos a alguém. Então, fique atento a essas coisas. Você pode se conectar a alguém que vai mudar a sua história, vai mudar o seu futuro. Imagina, eu que não sabia nem o que era um biscoito recheado, não sabia o que era McDonald's até os 18 anos. E o meu sonho era ser professora desde os 5. E eu creio que foi aquilo que o Senhor já colocou dentro de mim. Tenho amigas que falam assim para mim, você não escolheu a profissão, ela te escolheu. Porque eu faço com amor. E consigo transbordar isso dentro da minha igreja. Fazer o que eu amo com as crianças. E é Deus. E Ele disse para mim, vá para a faculdade. A Isa só tinha 2 anos quando eu fui para a faculdade. E estudava, trabalhava, servia a minha casa. E no último semestre da faculdade, eu fui para o Rema, fomos para o Rema e abrimos a escola. Tudo com a graça de Deus. A gente tinha sobras? Não, a gente nunca teve sobra. Reserva assim. Não nunca. tinha. Foi pela fé. Foi pela fé. Sempre que o Senhor fala assim para mim, eu faço. Às vezes Ele fala assim para mim, tá doida. E eu falo, mas eu tenho um sim aqui. Quando nós compramos o apartamento, que a gente foi assinar, ele olhou para mim e falou, você tá doida? Eu falei, tô não, eu tenho um pai.
Nós temos um Pai e nós não estamos aqui para dizer, olha, o que Deus fez na nossa vida naturalmente, porque Deus também faz, Ele é um bom Pai. Sim. Mas olhem para nós e pensem, alguém que estava numa religião totalmente contrária, que fumava, que ia para a noite, mas que já amava Jesus. Veja o que Jesus fez. E eu sei que o nosso pastor está assistindo e eu queria dizer isso a ele e a Débora. Nós amamos vocês. Obrigada por acreditar em nós. Um dia eu disse para o pastor, pastor, eu descobri que tudo que eu fiz na minha vida foi para agradar os meus pais. Foi para ouvir um elogio deles, para que eles se orgulhassem de mim. E ele disse assim, eu me orgulho de você. Glória a Deus. Nós temos um Pai. Amém. Nós temos o nosso Senhor, mas nós temos um pastor. Honrem a vida deles. Honrem a vida do nosso pastor e da nossa mama Débora, ela vai rir disso. Honrem. Sirva-os de todo o coração, como quem serve o Senhor. Amém. Porque nós estamos nos joelhos deles. Eles oram por nós, eles oram por essa igreja. E eu creio que na quinta ele já estará aqui, né? Eles já estarão aqui. E dizer mais uma vez, pastor e Débora, nós honramos a vida de vocês, nós amamos vocês. Obrigada por acreditar em nós. Amém. Verdadeiramente. Amém, Vamos irmãos. A gente queria ler um último versículo com vocês, porque isso já faz parte da nossa história atual. E a gente vai tentar ler juntos. Filipenses. Está aberto já. Abre, olha lá pela sua, que a gente treinou pela dele, para dar certo, né? As vozes. Isso vai dar muito certo, não. Queria chamar o grupo de louvor. Filipenses 3, verso 13. Filipenses 3, verso 13. Abre aí também. Vai, respira para dar certo, porque agora não é ensaio, tem que dar certo. Amém. 1, 2, 3 e... Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia!